paz do Senhor Jesus. Estamos aqui convidando você, terça-feira, ensinamento bíblico às 19h30. Quinta-feira da família, você e toda a sua família, estamos aguardando você aqui e orando pela sua família. Sexta-feira da libertação, você e toda a sua família às 19h30. E no domingo, às 18 horas, culto de ação de graça. Trago você e toda a sua família, a sua casa. Tem uma palavra de Deus, uma oração pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele que pode libertar de fato está aqui nesse lugar, queridos irmãos. Somente Jesus Cristo liberta. Somente Jesus Cristo pode desatar qualquer nó espiritual da sua vida nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero convidar aqui a nossa irmã Nicole para estar cantando os hinos da harpa, amém? 2 hinos da harpa, em nome de Jesus. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Vou cantar o 126. Amém? Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder no céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias forem escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor,
seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Vou cantar 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede, confere, com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede, confere, com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede, confere, com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede, confere, com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede, confere.
Agradeço a oportunidade. Ô glória, você pode ficar de pé, queridos irmãos. Vamos ler um texto da palavra do Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Você pode me acompanhar? Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Graças a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, Ele é bom. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3 e versículo 15. Glória a Deus. Aliás, 20, tá? 3 e 20. Apocalipse 3, versículo 20. 5 versículos à frente. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, queridos irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Amém? Vamos fazer mais uma oração nesta noite? Você pode clamar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai da glória, a tua igreja reúne, ó Pai, na tua presença nesta noite, ó Pai, nesse culto de libertação, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o teu povo, ó Pai, a tua igreja está em guerra, meu Pai, nesta noite, Senhor. Venha lutar conosco nesta batalha, Senhor, porque as nossas guerras, ó Pai, nós sabemos que é a tua guerra, Pai, e o Senhor pode vencer para a tua igreja, Senhor. O Senhor luta pelo teu povo, ó Pai, o Senhor batalha pela tua igreja, Senhor. Eu sei que nesta noite, ó Pai, cada um tem causas diferentes, Senhor, mas o inimigo é o mesmo, ó Pai, o inimigo das nossas almas, ó Pai, é o mesmo, Senhor. Que o Senhor possa decretar vitória para o teu povo nesta noite, ó Pai. Meu Deus, se algum demônio, ó Pai, algum espírito das trevas, ó Pai, tentar impedir a tua obra nesta noite, ó Pai, nós queremos dar uma ordem, Senhor, que bata em retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito das trevas, todo espírito da frieza em nome de Jesus, todo espírito de pombagira, todo espírito de Zé Pilintra, todo demônio do vício, das enfermidades, em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, Jesus, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podeis assentar. Amados irmãos, pastor Leandro pediu que eu continuasse aqui. Eu gosto muito de ler esse texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Nós sabemos que uma coisa que o inimigo das nossas almas não tem, queridos irmãos, é educação. Satanás, ele chega na nossa casa, se ele vê uma brecha no seu casamento, ele entra e destrói o seu casamento. Satanás, ele chega e olha para as suas finanças. Se ele achar uma brecha aberta, ele entra e destrói as suas finanças. Ele olha para a tua família e vê aquela família bonita, organizada, crente. Se ele achar uma brechinha desse tamanho, ele entra e destrói a tua casa, destrói a tua família. Ele só precisa de uma pequena brechinha aberta. Todavia, meus irmãos, esse texto que nós lemos, nós percebemos que o Espírito Santo, ele age diferente. O Espírito Santo, ele não chega invadindo a nossa casa. O Espírito Santo, ele não invade o nosso coração. Existem alguns passos para que o Espírito Santo entre na nossa casa. E se hoje nós estamos em um culto de libertação, existem alguns passos a serem dados para que ele possa realmente libertar. Pastor, mas sou eu que preciso de libertação. É necessário alguns passos. Pastor, mas é alguém lá na minha casa que precisa de libertação. É necessário alguns passos. E veja que ele diz que chega e se põe à porta do nosso coração.
Quando Jesus chega, irmãos, ele não fica em silêncio. Ele fica dando sinal de que ele quer entrar na nossa casa. Ele fica dando sinal de que ele quer entrar na nossa vida. Porque ele diz assim: olha, eis que eu estou à porta e bato. Ele poderia muito bem chegar, espiritualmente falando, não bater, rodar a maçaneta e cair para dentro. Que é assim que o diabo faz. De ter liberdade, ele entra. Agora, o Espírito Santo de Deus é diferente. O Espírito Santo precisa da nossa permissão para ele trabalhar na nossa vida. Às vezes Deus enxerga para você. Ele está vendo a tua necessidade. Ele sabe daquilo que você precisa. E você pergunta: mas se ele sabe daquilo que eu preciso, por que ele não trabalha na minha vida? Igreja, o clamor sempre tem que estar nos nossos lábios. Deus, ele quer que nós expressemos aquilo que nós estamos precisando. Pastor, é as minhas finanças. Ele quer que você expresse: Senhor, eu preciso que o Senhor entre e quebre essas barreiras que estão impedindo a minha vida financeira. Pastor, mas é no meu casamento, é muita corrente, é muita batalha travada, precisa de libertação. O Senhor quer que você expresse a Ele. Ele diz assim: Senhor, a área que eu preciso que o Senhor entre e trabalhe é no meu casamento. Ah, mas eu tenho um filho que está no mundo das drogas. O Senhor precisa que você chegue e expresse para Ele: Senhor, a área que eu preciso que o Senhor trabalhe é na vida, é na libertação do meu filho. É por isso que ele diz que está à porta, está batendo. Ele espera uma atitude nossa. Agora, quando nós ouvimos a voz dele, ainda não é o suficiente. Porque muita gente ouve a voz de Deus, mas ainda não abre a porta. Muita gente, Deus fala, Deus chama, ele sabe que precisa de uma ação de Deus, mas mesmo assim ele não abre a porta. Ele não abre os meios. E Cristo fica impossibilitado de agir. Mas ele diz aqui, querida igreja, que se nós abrirmos a porta, aí sim, ele vai entrar, vai sentar na nossa mesa. Ele ceará conosco e nós cearemos com ele. E isso fala de mesa. E nesta noite eu sei que Deus tem grandes coisas para trabalhar no nosso meio nesta noite. O Espírito Santo está aqui para trabalhar no nosso meio nesta noite. Ele quer libertar nesta noite. Pastor, mas aquele que eu queria que fosse liberto, ele não veio no culto. Deus pode trabalhar mesmo a longa distância. Eu falei isso aqui ontem. O criado do centurião, Jesus não estava lá, mas apenas com uma palavra que ele mandou, ele foi curado. Nesta noite, talvez a pessoa que você queria que estivesse aí nessas cadeiras, ela não está. Mas Deus pode fazer um milagre mesmo a longa distância. Você crê? Amém, igreja? Ô glória! Queridos irmãos, vamos a algumas oportunidades até nós chegarmos no momento da palavra. Que os irmãos possam expressar aquilo que Deus coloca no coração de vocês. Se é um salmo, se é um testemunho, se é um louvor, se é uma oração. Mas de uma coisa nós sabemos: hoje é um culto de libertação. E nós sabemos que no culto de libertação nós estamos em guerra. Estamos em guerra, aliás, o tempo todo, amada igreja. Mas o culto de libertação é um culto em que as guerras espirituais mais travam. Então, é um culto que nós precisamos fechar os nossos olhos carnais e abrir os olhos espirituais. Amém, queridos? Quero dar uma oportunidade para nossa irmã Vera nesta noite, em nome de Jesus. Nossa irmã Vera está com a oportunidade para ler um versículo, cantar, expressar aquilo que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Glória a Jesus. aleluia, Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Culto de libertação, eita glória. Precisamos de nos libertar, não é mesmo? Aleluia, Jesus. Todos nós precisamos
A palavra de Deus aqui em Coríntios diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 diz assim: porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Aleluia, Jesus. Então, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios e ele faz essa pergunta, porque nós somos carnais, nós ainda somos carnais. A palavra de Deus aqui em 1 Coríntios diz assim, aleluia, Jesus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, né? Então essa carta ela serve para os dias de hoje, aleluia, Jesus, que nós possamos pedir ao Senhor libertação, glória a Deus, aleluia, Jesus, em todas as áreas das nossas vidas, aleluia, Jesus. Vou estar louvando o hino para a honra e a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, acho que não vai dar certo. Aleluia, Jesus. Deus é fiel, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Aleluia, Jesus. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Oh, aleluia, Jesus. Aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Deus é fiel, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim
Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia, Jesus. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti. Declare isso em tua vida. Aleluia, Jesus. Toda promessa que Ele mesmo sonhou pra ti, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh, aleluia, Jesus. Agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a nossa irmã Vera. O Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez na nossa vida, irmãos. E que por falar em promessa, eu estou de olho no relógio ali, pode ficar tranquilo, irmãos. Teve um irmão, eu conheci um rapaz, que Deus, naquele tempo, os músicos da igreja, eles tinham muito desejo de gravar um CD, né, os levitas. Hoje não tem mais CD. E aí ele foi num congresso e Deus usou o pregador para falar com ele. Ele falou, Deus está mandando dizer para você que daqui a 5 minutos Deus vai mandar um empresário para patrocinar o seu disco. O irmão, 5 minutos, o irmão dobrou um joelho, era um olho fechado para orar e outro aberto olhando para a porta, esperando o empresário entrar. Terminou o culto, nada de empresário entrar. Mas o irmão não murmurou. Sabe o que aconteceu, amada igreja? 5 anos cravados depois daquele congresso, Deus usou o empresário para patrocinar o disco para ele. Toda a parte da gravação e toda a parte gráfica. Ou seja, Deus falou 5 minutos e no tempo de Deus os 5 minutos eram 5 anos. Por isso que às vezes Deus nos promete umas coisas, nós não podemos precipitar baseado no relógio, no nosso tempo. Porque o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Então, se Deus prometeu, nós devemos permanecer firmes, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas na nossa vida, para a honra e glória do nome dEle. Minha querida pastora Rita, oportunidade com a senhora nesta noite para expressar algo da parte de Deus, cantar um corinho, fazer um clamor, fazer aquilo que Deus tocar no coração da senhora. São da igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Glória a Deus, hoje está bom de adorar. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, se você acha que você precisa de libertação, imagine aqueles que não conhecem Jesus. Nós precisamos acreditar e confiar que nós vamos orar, nós vamos clamar e Deus vai alcançar nossos familiares. Irmão, Jesus está voltando. E quando a gente diz Jesus está voltando, é para despertar, é para a igreja despertar. É para nós entender que aqueles que estão lá prostrados, aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que ainda não tiveram encontro com Ele, eles precisam ter esse encontro. Porque tem muitos crentes hoje, irmãos, que até aceitaram Jesus, até vão na igreja, mas não tiveram encontro real ainda com Jesus. E precisa nós ter um encontro real com Jesus, porque quando temos um encontro real com Ele, a nossa vida automaticamente é transformada. Nós não ficamos de qualquer jeito, nós não temos dúvida daquilo que Deus vai fazer, nós confiamos plenamente no Senhor. E é por isso que eu te convido nesta noite, culto de libertação, tem que ter oração, tem que ter busca, tem que ter entrega. É bom adorar, é bom louvar, mas bom mesmo é nós falar com Deus e ver Deus falar, Deus agir, Deus fazer. Não importa, foi como o pastor falou aqui, o tempo é dele.
dele. O importante, igreja, é nós saber que nós tivemos um depósito perante o Senhor. E esse depósito é de oração. As nossas súplicas, ela tem resposta no tempo certo de Deus. Tudo que você fala para alguém, ele te escuta. E se for algo que precisa ser respondido, ele vai te responder. E tudo que nós colocamos perante o Senhor em oração, Deus sabe da nossa necessidade e tem o tempo de cumprir na nossa vida e na vida daqueles que nós oramos. E eu lhe convido nesta noite, vamos orar, vamos interceder por aqueles que ainda precisam de um encontro real com Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Apresente a tua casa, a tua família, a tua parentela. Não importa se ele está perto, se ele está longe, se ele está bom, se ele está ruim, se ele está na igreja, se ele não está. Quantos estão, mas não tem comunhão? Quantos irmãos estão cegos espiritualmente? Quantos até já tiveram na igreja, mas não se encontram mais? Quantos já fizeram um compromisso com Jesus, mas não honraram o seu compromisso diante de Deus? Quantos estão fracos espiritualmente? Quantos estão caídos, prostrados? Mas nesta noite, você é o responsável. Você é a pessoa, você é o canal que Deus vai levantar, que o Senhor está levantando para orar, para interceder, para buscar pela essa pessoa, por aquela pessoa, pela tua parentela, pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento. Não importa qual é o problema que você estiver enfrentando ou o que eles estiver, isso não é nada para Deus. Tu tens um Deus fiel, um Deus grande, um Deus que muda a história do homem. E nessa noite eu profetizo em nome de Jesus Cristo que famílias serão transformadas, casamentos serão restaurados, famílias serão alcançadas com salvação e libertação. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu está presente nesse lugar, Senhor. Que as janelas do céu estejam abertas, que o nosso clamor chegue ao trono da graça. Eu quero nesta noite apresentar minha família, as famílias desta igreja, Senhor. Eu te apresento, Senhor, vidas que precisam de socorro, vidas que estão, Senhor, à beira de um colapso espiritual, vidas que estão na sarjeta, vidas, Senhor, que se afastaram dos teus caminhos, da tua presença, que por algum motivo estão afastados. Nesta noite, lembra-te, Senhor, destas pessoas. Resgata em nome de Jesus Cristo vidas que estão com a sua vida falida financeiramente e espiritualmente. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu é um Deus de libertação, Tu é um Deus de socorro, Tu é um Deus, Pai, que transforma a vida. Tu é um Deus que tem o poder, Senhor, de alcançá-lo, de quebrar maldição, de expulsar os demônios, vidas que estão, Senhor, na prostituição. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora todo o demônio da destruição na vida espiritual daquele homem, daquela mulher, todo o espírito de destruição no meio dos casais, no meio das famílias, vai saindo agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todo espírito de vício, todo vício da cachaça, do cigarro, da prostituição, das drogas, eu ordeno agora em nome de Jesus, sai deste lar, sai desta família, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Sejam livres, sejam libertos, em nome de Jesus. Liberta, meu Pai, nesta noite, almas sedentas, ó Deus, mas não tem força, Senhor, vidas que estão, Senhor, acorrentados no pecado. Libera nesta noite, quebra as correntes, destranca cadeado que Satanás tem algemado ali, Senhor, no mundo das drogas, no mundo da cachaça, no mundo da prostituição, na cegueira espiritual. Rasga, Senhor, nesta noite, quebra as correntes do mal, dissipa todo o poder das trevas. Oh, Espírito de Deus, toda a guerra dos ares, ó Pai, em nome de Jesus Cristo,
envia socorro, envia refúgio nesta noite para essa família que está passando, Senhor, por luta. Oh, Espírito Santo de Deus, vem salvar, Senhor, salva nossos familiares, os de perto, os de longe. Alcança, Senhor, vidas que precisam serem alcançadas, famílias, ó Deus, que precisam serem transformadas. Deus de maravilha, Deus de glória. Oh, aleluia, eu sei que Tu estás nesse lugar, Senhor. Tu é poderoso para quebrar maldição. Tu é poderoso, ó Deus, para desfazer obra de bruxaria, obra de candomblé, de magia negra. Nessa noite, entra, Senhor, como um vento impetuoso neste lugar e vai quebrando, desfazendo todo o arco do inimigo. Vai repreendendo as forças satânicas, todo agido maligno, Senhor, dentro dos lares, espírito, Senhor, do ódio, da rejeição, da ira, da contenda, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Demônio da destruição, você que tem entrado em mente, em corações, espírito de enfermidade que tem assolado vidas, em nome de Jesus Cristo, te manifesta aí, Satanás, sai da vida desse homem, em nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora, você que tem acorrentado, tem algemado, tem aprisionado esta vida, vai saindo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu te ordeno na autoridade do nome de Jesus, sai da vida dele, sai da vida dela, em nome de Jesus. Sai da casa dela, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que tem assolado vidas, sai em nome de Jesus. Oh Deus, se você crê nessa noite, Deus tem enviado anjos poderosos, igreja. Deus dá ordem em teu favor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Se você não acredita, você pode até não acreditar, mas a palavra de Deus é fiel e ela não mente. Então tenho certeza que nessa noite tem anjos aqui neste lugar. Ele acampa ao redor daqueles que o temem. E Ele está trabalhando na tua causa, em teu favor. Confia nele e deixa Deus fazer. Amém? Oh glória, glória, acampa ao redor da tua igreja nesta noite, ó Pai. Luta pelo teu povo nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero convidar a nossa irmã Vanusa. É Vanusa a mãe da nossa irmã Tatiana? É a irmã Divina. Para orar pelos nossos dizimistas, pelos nossos ofertantes, em nome de Jesus. Passei longe, hein? Vanusa com Divina. Perdoa nós, minha irmã. Vamos ficar de pé de novo, irmãos, mais uma vez, em nome de Jesus. Nosso presbítero Cleito, prepara um louvor abençoado aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite. Deus amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Viemos nessa noite pedir a Ti, Senhor Jesus amado, que perdoa as nossas falhas, nossos erros, Senhor. Perdoa os nossos pecados, pensamento, consciente e inconsciente, meu Pai. Perdoa nós, meu Pai, pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades, meu Pai. Perdoa nós, Senhor Jesus, pelas maldades dos nossos corações, meu Pai. Mas nós te pedimos que tenha piedade de nós, que tenha compaixão de nós, meu Deus amado, que ouça a nossa oração nessa noite, o nosso clamor, e pedimos ao Espírito Santo de Deus que passa com seu poder sobre as nossas vidas, repreendendo o devorador da nossa vida espiritual, repreendendo o espalhador da nossa saúde, repreendendo tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, o nosso sossego. Seja repreendido e amarrado pelo poder do Pai, pelo poder do Filho, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Satanás e seus demônios seja caído por terra, porque a igreja é do Senhor, a obra é do Senhor, os ofertantes e os dizimistas são do Senhor, e toda a força de Satanás caia por terra nessa noite, pelo poder que é no sangue de Jesus
Jesus Cristo, e cada um dos teus filhos, meu Pai, receba a tua graça, a tua bênção, em todas as áreas, em todo sentido, que nós precisamos, meu Pai, esteja abençoado, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa todo o dízimo, toda oferta, Senhor, tudo que for colocado aqui na tua casa, na arca da aliança, seja consagrado e abençoado pelo poder do Pai, do Filho, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós entregamos tudo e todo em tuas mãos, com a certeza da vitória e da bênção, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Oh, eu glória. agradeço minha oportunidade, Aleluia. em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos irmãos, enquanto o presbítero Cleito prepara aqui, eu percebi que aquele relógio está 5 minutos adiantado. Enquanto o presbítero Cleito prepara o louvor. Aliás, ele vai cantar, depois o irmão Expedi também. O irmão pediu uma oportunidade. Ele vai louvar. Queridos irmãos, enquanto o nosso presbítero louva, os irmãos que trouxeram a contribuição, as ofertas, os dízimos, contribuam com a casa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Logo na sequência, nosso irmão Expedito vai estar louvando o Senhor e logo após estaremos orando pela palavra do Senhor Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, Deus, aleluia, Jesus. Ah, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu glorifico o teu nome santo, Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em
do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, eu sempre eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, Deus eterno e glorioso Deus. A tua igreja clama a ti, Senhor Jesus. A igreja clama ao Senhor, Deus amado. 1 Coríntios 16 e 22. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Devemos estar preparados. Não se preparar, estar preparados para ouvir o som da trombeta e começar a clamar ao Senhor Jesus. Começa a clamar o nome do Senhor Jesus nesse momento. Começa a invocar o nome do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Deus, aleluia. Adoramos o teu nome, Senhor Jesus Cristo, e glorificamos o santo nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, pairando sobre nós, Senhor Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. O Senhor é bem-vindo aqui em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo aqui em nosso meio. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quero dar a oportunidade para o irmão Expedito logo após a palavra. Amém? Nosso irmão Expedito está com a oportunidade em nome de Jesus. E logo vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja tem uma esperança maior, né, irmãos? Que é o retorno do noivo. Nós temos uma grande esperança, o retorno do noivo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Expedito. Glória a Deus. Senhor, irmãos, Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel.
Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história, pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história, pode acreditar, porque Ele é fiel. Nada se esconde diante dele, cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história, pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história, pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Obrigado pela oportunidade. Ô glória, que Deus abençoe nosso irmão Expedito. A igreja pode ficar de pé nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou orar pelo querido pastor Leandro, para nós ganharmos tempo aqui, no querido pastor Leandro. Irmãos, o momento mais importante é da palavra, irmãos. Portanto, toda a atenção para a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Você pode estender as mãos aqui para o altar, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai da glória, meu Deus, nós acreditamos, Senhor, que nesta noite, ó Pai, o Senhor já está fazendo grandes coisas, ó Pai, mas nós cremos, ó Pai, em um poder maior, meu Deus, da Tua palavra, Senhor, do que todos os momentos do culto, ó Pai, que nesta noite, Senhor, possa usar o Teu servo, ó Pai, para falar com a Tua igreja, Senhor. É a Tua palavra que liberta o homem, Senhor, e conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o nosso coração, o coração da Tua igreja possa ser uma terra, meu Deus, nesta noite, e que a Tua palavra, Pai, seja plantada como uma semente em nós, ó Pai. E eu sei que ela vai crescer, Pai, ela vai germinar, vai produzir, meu Pai, frutos, Senhor, 30, 60, Senhor, 100, Pai, e muito mais, Senhor. Abençoa a Tua igreja pela Tua palavra. Traz a libertação nesta noite pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Receba o nosso pastor com as palmas, amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Del. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja.
Eu nunca vi um dia, irmão, mais embaraçado para a pessoa vir para a igreja do que na sexta-feira, é ou não é? Quem chega na casa de Deus chega porque chegou. É o dia que tem tudo para dar errado, dá na sexta-feira, que é para a pessoa não vir para o culto. Então os que venceram a tribulação chegaram. Glória a Deus. Irmãos, abra aí Lucas 24. Nós vamos estar lendo a partir do 30. Até o 40, mais ou menos. Enquanto você vai abrir na Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 30 ao 40. Nós estamos numa campanha. Essa campanha é chamada Aonde termina a minha força, começa o agir do Senhor, ou a força de Deus. É o segundo dia da campanha. E eu estava orando, o Senhor colocava no meu coração para me fazer duas coisas. Eu fazia o papelzinho com pedido de oração. Que a gente não vê o poder que está nesse versículo. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir janela no céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha ter maior abastança. E eu, enquanto eu estava orando, eu lembrei de uma irmã. Essa irmã, lá no Mestre Dharma, aposentada, o esposo trabalhando, e ela em casa. E o que ela fez? Ela abriu uma janela no muro e botou duas telhas e uma mesa pelo lado de fora e colocou lá pastel frito. Dessa janela, irmão, ela foi comprando freezer, comprou máquina de moer cana, aí já era pastel com caldo de cana, e dali ela fez já uma lanchonete e já colocou mesa, e quando eu fui ver, tinha quase 40 pessoas lá, lanchando lá. Nossa. E não é que uma janela faz a diferença? Uma janela, não é que a pessoa tem a casa própria, é aposentado, marido trabalhando, mas Deus deu mais uma janela. E o Senhor diz assim: eu abrirei janela no céu e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela venha ter maior abastança. Aí você fez o seu pedido. Qual é a janela que você quer que Deus abra na sua vida? Qual é a bênção que você quer que o Senhor faça na sua vida? Você fez o seu pedido, colocou aqui na caixinha de oração. No último dia nós vamos estar marcando o dia de nós ir no monte. Nós vamos subir o monte para orar e queimar lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda sexta-feira nós vamos estar jejuando. Se eu colocar no meu coração para nós jejuar sobre esses pedidos, você vai dizer: sexta-feira é o dia que eu vou tirar o jejum, eu vou tirar meu propósito com o Senhor, e eu vou estar orando em cima desse pedido, eu vou estar orando em cima dessa causa. E chega na sexta-feira, o Senhor colocar no seu coração, faça outro pedido ao Senhor, de outra bênção ao Senhor que você quer. E também comprei o caderno, irmão, e coloquei ali o caderno, o livro dos dizimistas. Depois você coloca seu nome nesse caderno. Você que é coluna da casa de Deus, dizimista da casa do Senhor, nós vamos estar orando e jejuando e clamando a Deus. Porque em Provérbio diz: honra o Senhor com teus bens e a tua fazenda, e se encherão o teu celeiro, transbordarão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar clamando. Quero contar com a igreja no propósito, no jejum, na sexta-feira. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Os irmãos sabem
para fazer o propósito, irmão. Os irmãos sabem como é que em Mateus fala, né? Lava o teu rosto, unge a tua cabeça com óleo, entra em secreto com Deus, e Deus em secreto te responderá, né? Lucas capítulo 24, a partir do verso 30, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. E abriu-se-lhe então os olhos, e conheceram a ele, desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregando os 11 e o que estava com eles, e os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente. O Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como eles foram conhecidos no partir do pão. E falando eles estas coisas, e o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse-lhe: a paz esteja convosco. E eles, espertando, atemorizados, pensava que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vinde a minha mão e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vinde, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disseram-lhes: tendes aqui alguma coisa que come? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel, e que ele tomou e comeu diante deles, e disse: são estas as palavras que vos tenho estado ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Só até aqui. Senhor Deus e Pai, qualquer impedimento, Senhor, contra a Tua palavra, ou o Teu agir, ou o Teu operar, meu Deus, essa noite, meu Deus, eu repreendo em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as cadeias cadeadas, algema espiritual, Senhor Deus e Pai, ela caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a glória do Senhor brilhe sobre este ambiente e a Tua presença seja real sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santificado seja o Teu santo nome, Senhor. Glórias a Deus. Dentro da salva de palmas, sente glorificando e exaltando o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa é nessa segundo dia dessa campanha, e a direção de Deus para nossas vidas nesse segundo dia dessa campanha. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Às vezes o Senhor, no meio da caminhada, Ele vai dizendo: faça assim, faça assim, faça assado, vá desse jeito, é desse jeito que eu vou operar, que eu vou abençoar, que eu vou fazer algo. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Ouvir a voz do Senhor é o grande desafio do século.
sentir a presença de Deus, isso é mais fácil. É mais fácil. Porque os acontecimentos daquela época eram um fato que estava abalando Jerusalém, que estava abalando Israel. Porque Jesus, o Filho de Deus enviado para Israel, ele pregava e vidas ressuscitavam, e vidas eram curadas, e vida era liberta de demônios. Pessoas eram alimentadas com palavra e também com pão e com peixe. Nós sabemos que o Senhor disse que estava pregando, quando de repente uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que se fosse contado, com certeza daria mais de 15.000 pessoas ou 20.000 pessoas. Porque o povo de Israel faz menino, não é pouco. É muito menino. E fora as mulheres que ainda tinham 2, 3, que cada homem podia ter até mais ainda. Então, se fosse contar, ia lá para 30, 40 mil pessoas, né? Se fosse levar ao pé da letra. Mas ele falou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E 5 pães e 2 peixes alimentou todos, ainda sobrou 12 cestos. E pessoas receberam curas e milagres daquela grande multidão que estava ouvindo Jesus pregando e Jesus falando da palavra de Deus e do reino de Deus sobre aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Era notório, a fama de Jesus percorria todo Jerusalém, percorria as aldeias, percorria as 12 tribos de Israel. Ele chegava em Samaria e pregava em Samaria, na Judeia, na Galileia, em Cafarnaum. Ele ia percorrendo de cidade em cidade, pregando e ensinando e curando e expulsando o demônio e fazendo milagre e falando sobre o reino de Deus. É chegado o reino de Deus até vós. Mas também ele pregava dizendo assim: olha, também é necessário que eu venha padecer, é necessário que eu vá para Jerusalém e lá eu venha ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aqui, quando é falado aqui o primeiro dia da semana, que ele está falando o primeiro dia, nós sabemos que ele foi crucificado numa sexta-feira da paixão de Cristo, logo após a Páscoa. Ele foi crucificado, foi colocado no madeiro e ali ele foi crucificado. Ficou sexta-feira. A Bíblia diz que o céu escureceu, os sepulcros se abriram e muitos que dormiam no pó da terra ressuscitaram. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de água abaixo. Houve um terremoto e grandes cadeias e cadeados quebraram naquela época. Houve ali uma ressurreição com a morte de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor vai dizer que ele ficou lá, sendo crucificado, ficou lá na cruz. Mas quando foi no sábado, José de Arimateia vai lá e pede para que seja tirado o corpo dele, para que possa ser sepultado. Um senador vai lá falar com Herodes e pede que tirasse o corpo dele e deixasse que ele o sepultasse. E eles vão ser ali embalsamado, ali ele vai ser cuidado e ele é sepultado. E colocaram uma pedra no sepulcro e colocaram guardas guardando o sepulcro, porque percorria por todo Israel que no terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos. Então eles se preveniram e disseram assim: vamos deixar guarda, com certeza os discípulos dele vão vir roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou. Eita, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas quando dá no terceiro dia, que é o primeiro dia da semana, que é o primeiro, que é chamado domingo, no domingo, primeiro dia,
aí está dizendo o seguinte, que ele ressuscitou. Apareceu um clarão e 2 anjos com os vestes resplandecentes, e já não estava mais ali o corpo de Jesus. Glória a Deus. Quando as mulheres foram lá para ver aonde estava o mestre, aqueles homens, 2 homens com as vestes resplandecentes, falaram assim: mulher, o que tu estás procurando entre os mortos que está vivo? Vai e fala para os teus irmãos que ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ela foi voltar para os seus irmãos e foi dizer: Jesus, nós encontramos 2 homens com veste resplandecente, e ele falou que ele não está mais lá, o túmulo está vazio. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto percorria essa notícia por todo Israel, e tinha uns homens que estavam indo a caminho de Emaús, para a cidade de Emaús, e ele está falando dos últimos acontecimentos que aconteceu dentro de Israel. Enquanto a Bíblia diz que enquanto aqueles homens estavam caminhando, apareceu um com eles dizendo: o que está acontecendo? De quem vocês estão falando? Aqueles homens vai e fala para ele dizendo: a caminho de Emaús. E fala para ele: por acaso tu és algum forasteiro ou estrangeiro? Só tu não está sabendo dos acontecimentos dos últimos dias dentro de Israel, dentro de Jerusalém? E aquele homem diz assim: não estou sabendo o que aconteceu. Aqueles homens começam a dizer para ele assim: olha, Jesus, o profeta, aquele que é conhecido diante dos homens e diante de Deus com grande prodígio e milagre, foi crucificado. Aí Jesus caminhando junto com eles a caminho de Emaús, e falando assim: mas também está escrito, também nos Salmos, também no livro de Moisés, foi escrito que ele necessário ele vir e padecer, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. E ele está andando, a Bíblia diz que aqueles homens, que enquanto esse homem está conversando das escrituras sagradas, enquanto ele está falando da palavra de Deus, ardia o coração daqueles homens. Enquanto ele falava das escrituras sagradas, ele dizia: ardia. Não era por acaso que ardia o nosso coração enquanto ele abria as escrituras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o conhecimento das escrituras ainda não trouxe para aqueles homens uma verdadeira prova genuína que Deus era com eles, que Deus estava presente ali com eles, que era Deus falando com eles. Havia ainda talvez alguma dúvida no coração, porque eles vão falando das escrituras, eles vão falando dos últimos acontecimentos. Ele chega na cidade de Emaús e eles começam a conversar, e eles vão sentar na mesa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os discípulos, enquanto esses homens estavam sentados na mesa, diz que o Senhor pegou o pão, partiu o pão e deu para eles. Quando o Senhor partiu o pão e deu para eles, eles abriram-se os olhos e eles conheceram que era Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor vai dizer que se abriu-se os olhos e eles conheceram. Muitas das vezes, em meio à caminhada, às vezes a pessoa está falando de Deus, mas não está conhecendo Deus. Está andando com Deus, mas não está sabendo que é Deus que está ali. Mas aí quando vê, irmãos, algo me veio assim muito forte na minha mente. Quando veio a pandemia, quando a pandemia veio, fechou os comércios, fechou as igrejas, fechou os templos,
As pessoas ficaram presas dentro de casa. Logo que vem na cabeça, como vai ser agora, meu Deus? O que vai acontecer agora? Tudo fechado, o povo parado. Meu Deus amado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas muitas pessoas começaram a dar testemunho: Deus cuidou de mim, nada faltou. O Senhor entrou na minha casa, o meu celeiro até multiplicou, a bênção de Deus entrou, o Senhor estava lá dentro da minha casa, aleluia. O Senhor estava comigo ali, aleluia. Eu não estava sozinho. Muitas das vezes a pessoa vê assim: meu Deus, eu começo a obedecer a palavra de Deus e estou vendo, aleluia, a bênção de Deus entrando dentro da minha casa, dentro do meu celeiro, dentro da minha mesa. Eu estou vendo as coisas multiplicando, eu estou vendo Deus trabalhando na minha casa, eu estou vendo as coisas dando mais certo, eu estou vendo o agir de Deus dentro da minha casa, aleluia. E a pessoa começa a pensar assim: olha, Deus está dentro da minha casa, Deus está dentro da minha igreja, Deus está dentro da minha vida, o Senhor está andando comigo, aleluia. Eu estou vendo o agir de Deus, eu estou vendo o mover de Deus, eu estou vendo Deus trabalhando na minha causa, eu estou vendo o Senhor agindo na minha vida, eu estou sentindo Deus presente comigo, aleluia, nessa causa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E és tu mesmo, Senhor, porque ninguém pode fazer sinais se não for o próprio Deus na vida da pessoa. Ninguém pode, aleluia, falar em nome de Deus e algo acontecer por Ele mesmo. Tem que ser Deus agindo, aleluia. Tem que ser Deus presente mesmo, aleluia. Ele dizendo: eu estou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor no meio do meu povo, no meio da igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, aleluia. Uma das coisas, irmãos, que acontece quando os olhos da pessoa se abrem e ele consegue enxergar Deus dentro da sua casa, Deus dentro da sua igreja, Deus dentro da sua vida, Deus agindo sobre a sua causa. Espírito Santo de Deus, aleluia. Você vai olhar e dizer: eu não estou andando sozinho. Você vai olhar e vai dizer assim: a minha vida agora está sendo guiada por Deus. A minha vida agora está na presença de Deus, aleluia. Quando os apóstolos, discípulos disseram isso: eu estou vivendo agora em Cristo Jesus, eu estou andando pelo Senhor. Ele dizia assim: olha, a minha vida não importa se eu vou viver, não importa se eu vou morrer, o importante é que eu ando com o Senhor, o importante é que eu estou guiado pelo Senhor, o importante é que eu estou fazendo o íntimo do Senhor, que eu estou na caminhada com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E alguns diziam: mas se vocês pregar o evangelho, vocês vão morrer, aleluia. Diz assim: olha, morrer para mim é lucro. Se for para viver, eu vou viver em Cristo Jesus, aleluia. Aí o Senhor dizia assim: não tema o que pode fazer os homens, tema aquele que pode levar vossas almas para o fogo do inferno eterno. Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor, ele pega, quando se abre os olhos, quando ele dizia assim: ora, ardia o nosso coração quando se pregava a palavra do Mestre, quando falava a respeito de Jesus. Uma das coisas que arde o nosso coração, nós queremos logo anunciar Jesus Cristo. Nós queremos levar Jesus para a nossa casa, para os nossos familiares, para os nossos parentes. Talvez, eu não sei, sexta-feira que vem você não pediu hoje, talvez sexta-feira você vai fazer um pedido, colocando os seus parentes na casa de Deus, na presença de Deus. Não sei, talvez vai ser o seu pedido. Você vai dizer assim: olha, a minha casa, Senhor, vai estar em tua presença, te servindo, te adorando.
Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando esses homens ardiam a palavra de Deus no coração deles, a primeira coisa que aconteceu, diz que eles não ficaram parados dentro de casa, eles não ficaram paralisados, eles foram anunciar Jesus de Nazaré. Eles logo procuraram onde estavam os discípulos, os 11 discípulos. Onde estava ali Maria? Onde estava ali eles dentro da casa? Qual era a casa? Eles correram até lá e foram falar de Jesus. E chegando lá, dizia assim: olha, começaram a falar. Quando nós vinha a caminho de Emaús, Ele apareceu para nós e falava da sua palavra, e ardia dentro de nós a palavra do Senhor, nos nossos corações ardia e queimava dentro de mim, aleluia, dentro de nós. E quando Ele chegou em Emaús, Ele repartiu o pão, e nós conhecemos que era Ele ressuscitou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto eles estavam falando com os discípulos, o Senhor apareceu até ele e diz: a paz esteja entre vós. Diz que eles ficaram atentos às pasmos, e como quem diz assim, é um espírito, é como quem diz assim, é um fantasma. Eles ficaram pasmos, e o Senhor, conhecendo os seus corações, diz assim: olha, por que estão inquietos, perturbados e pensando tais coisas? Pegai na minha mão, vejam meus pés, sou eu mesmo. Olha para a minha mão e olha para os meus pés. Oh, Espírito Santo, Deus de poder e Deus de glória. Diz que eles estavam maravilhados e não queriam crer que era o Senhor. O Senhor diz: tem alguma coisa para comer aqui? Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Diz que tinham que dar peixe assado e mel para ele comer. E ele comeu e logo desapareceu, dizendo para eles: vão para Jerusalém e fica lá, até que do alto sejais revestido de poder. Ah, Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. A instrução de Deus, a instrução de Jesus. Muitas igrejas, pessoas colocam na placa da igreja: igreja pentecostal. Significando Pentecoste, daquele grande dia do avivamento, a qual desceu o Espírito do Senhor no tabernáculo, e aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Mas Pentecoste era uma festa judaica, era uma festa chamada festa da colheita. E era penta porque era 50 dias de festa, onde todas as pessoas que vinham de judeus que moravam em outras nações vinham para a festa de Pentecostes, para a festa da colheita. Só que quando chegou 40 dias, o Senhor, quando ressuscitou, deu ordem para os seus, dizendo: vão para o cenáculo e esperai lá, até que do alto sejais revestido de poder. Aí então saireis e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia e até mesmo ao confim do mundo. E eles ficaram cerca de 10 dias. Quando completou os 50 dias de festa, foi também os 50 dias, os 10 dias de oração, e eles foram todos batizados com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que veio um som como de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles.
via como brasa de fogo, como chama de fogo sobre a cabeça daquelas pessoas, e elas começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós entramos, irmão, debaixo de um grande propósito de Deus. Duas coisas. Nós conhecemos, pastor Del, que o Senhor é na nossa casa, que o Senhor é na nossa vida, no partir do pão. No partir do pão conhecemos que o Senhor é na nossa vida, que é na nossa casa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o salmista diz assim: olha, aquele que é fiel ao Senhor, nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Nós vemos Deus dentro da nossa casa, no abrir e fechar da nossa boca, dos nossos armários, das nossas contas, da nossa vida, aleluia. Nós vamos ver o Senhor dentro da nossa casa, no partir do pão. Nós vamos ver: se encherão o seu celeiro, transbordarão. Nós vamos ver a abundância de Deus, nós vamos ver prosperidade de Deus, nós vamos ver crescimento de Deus. E é um crescimento, não é igual ao crescimento do ímpio, é o crescimento que vem da parte de Deus. Porque tem pessoas que prosperam na caminhada deles, mas prospera para o engano e para o mal. Porque ele diz assim: olha, é mais fácil uma agulha passar no fundo de um camelo do que um rico entrar no reino do céu. Não reconhece Deus, é ingrato com Deus, e não reconhece que tudo vem do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo meu pão de cada dia, meu Deus. O Senhor colocou na minha mesa. Ave, Tu és maravilhoso, Senhor. Glorioso, meu Deus. Tu tem cuidado da minha casa, Tu tem cuidado da minha mesa, Tu tem cuidado da minha família, Tu tem estado aqui dentro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não é por acaso que o Senhor vai dizer que nós somos conhecidos na hora do pão. Meu Deus, essa revelação Deus está me dando agora. Urabacai demandaraçu. Oh, Espírito Santo de Deus, o primeiro conhecimento que nós temos de Deus, que somos de Deus, sobre a nossa casa, as nossas vidas, é no partir do pão. Porque ele diz: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem parte comigo na ressurreição. Porque nós procuramos, como diz a palavra de Deus, quem crê e for batizado será salvo. Então nós cremos, somos batizados, participando do corpo e do sangue do Senhor. Glória a Deus. A maior confirmação de Deus, que é na sua vida, que é na nossa vida, é no partir do pão. No partir do pão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando chega no partir do pão, quer dizer comunhão, santificação, unido como corpo, sangue de Cristo. Quando ele voltar, ele vai buscar. Está lá escrito em Salmo 33, vai dizer: tão bom e consolável que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, a orla de Arão. Ali o Senhor ordena a vida para todo sempre. Às vezes, na Santa Ceia do Senhor, pessoas deixam de vir ao culto porque é Santa Ceia. Ah, não, mas eu estou na casa de Deus. Irmãos, eu não posso deixar de pregar a verdade. Ainda que venha doer essa noite em alguém, ainda que venha falar ao seu coração,
Clame ao Senhor para você participar do corpo e do sangue de Cristo. Não abrir, não partir do pão. Clame a Deus para que Deus te dê esse privilégio de você entrar junto com Ele na mesa, no partir do pão e conhecer que Deus é na tua vida, que Deus muda a tua história, que Deus entra na tua família, que Deus é na sua vida. Aleluia. Um dos primeiros conhecimentos que Deus é na nossa vida é no partir do pão. Quando nós partimos o pão, conhecemos que Deus está na nossa vida. Conhecemos e vimos ao Senhor. Nós vamos ver que os discípulos andavam a caminho de Emaús com eles, ardia o coração, queimava o coração, mas eles não tinham conhecimento que era Jesus. Somente no partir do pão. Porque no partir do pão, irmão, é a aprovação da pessoa. Eu já vi pessoas dizendo que não ia casar por causa de uma aposentadoria. Por isso não casava, mas era pessoa de Deus. Mas e o pão? Mas e o pão? O mundo aqui, ele é passageiro. Se nós durar 100 anos, é muito, irmão. Já chega lá se arrastando. Mas no céu é a eternidade. Nós não podemos trocar a terra que é perecível, trocar o céu por coisa que vai perecer. Nós não podemos levar nada. Nós temos que entender. Muitas das vezes, abrir mão de algo significa comer o pão com o Senhor. Conhecer o Senhor. Meu Deus, aleluia. É dizer assim: eu estou deixando algo, mas eu não deixo o Senhor, porque Ele é aquele que tem partido o pão junto comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. O segundo passo que conhecemos que Deus está na nossa casa, na nossa vida, o segundo passo vai dizer que estava buscando e orando cerca de 10 dias. Eles estavam orando dentro do cenáculo, eles estavam clamando, eles estavam pedindo, e o que eles estavam pedindo não era ouro, não era prata, mas era o Espírito de Deus, era a presença de Deus, era receber do Senhor. Talvez algo está faltando ainda para você sair dos portais de dentro da sua casa e ir até alguém que seja da tua família, ou seja, um amigo, um parente ou um amigo íntimo, e trazer ele até os pés do Senhor. Porque daí o Senhor vai dizer assim: olha, primeiro seja revestido, primeiro busca, primeiro ora, primeiro se enche, primeiro recebe do Espírito, depois tu sai anunciando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor, falando do Senhor. Por que ele fala isso? Porque não é fácil. Talvez não vai dar tempo eu pregar essa mensagem toda. Mas quando o Senhor estava dizendo para eles: seja revestido, eles ficaram lá buscando, pedindo, orando, clamando, se revestindo. Me dá o Espírito Santo, me dá o batismo no Espírito Santo, me dá o revestimento. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, 10 dias clamando ao Senhor: me dá o Espírito Santo, me dá o revestimento, me dá azeite sobre a minha vida, me dá o revestimento do alto, me dá a tua presença, Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor. Meu Deus, clamando e clamando ao Senhor. Quando chegou os 10 dias, a Bíblia diz que veio um vento impetuoso e um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. Labai que mandaraçou de carabacá.
Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. A partir daí o Senhor falou assim: agora sai, vai dar testemunho, vai pregar o evangelho, vai fazer a minha obra. Ah, Espírito de Deus Todo-Poderoso. Às vezes a pessoa diz assim: eu não sei o que fazer para Deus, até mesmo dentro da casa de Deus. O primeiro passo que Deus quer é que você se encha do Espírito Santo, que você busque o Espírito Santo. Tem azeite na tua botija, tem azeite na tua lamparina. A partir daí você vai sair pregando o evangelho, vai sair pregando a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque as pisaduras do evangelho não é fácil. Jesus não é irresponsável. Jesus sabia que ia pregar, eles iam pregar e ia ser apedrejado. Jesus sabia que eles iam expulsar o demônio e ia ser chicoteado em praça pública. Jesus sabia que eles iam ali pregar a palavra do Senhor ali no templo e eles iam ser prisionados, correntados. Jesus sabia que iriam matar eles, perseguir eles, porque estava dando testemunho de Jesus Cristo, porque estava falando de Jesus Cristo. Então não poderia sair sem ser revestido. Porque na primeira pedrada ele dizia assim: ai, pastor Del não falou comigo, meu Deus, não vou mais nem para a igreja. E é uma pedrada tão pequena. Está entendendo? Sem revestimento, sem o Espírito Santo, sem a busca, nós não podemos. Ele falou assim: não saia, mas busca, peça, se encha, e você pode sair dando um testemunho, porque vai vir pedrada na tua vida. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, por gentileza. Glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Desde o começo dessa campanha que Deus está falando sobre azeite, sobre o Espírito Santo. Se nós se ligar, no primeiro dia da campanha nós pregamos sobre a parábola das 10 virgens. No segundo dia dessa campanha estamos pregando sobre aqueles homens que estavam andando e não conheceram Jesus a caminho de Emaús. Mas aonde eles conheceram Jesus? E qual foi a ordem de Jesus para ele? Aqui dentro é o templo, é o tabernáculo. Aqui dentro é o lugar de buscar. Aqui dentro é o lugar de aceitar Jesus. Aqui é o lugar do nosso coração arder. Aqui é o lugar do partir do pão. Aqui é o lugar de receber do Espírito de Deus. Ao sair daqui é o lugar de pregação da palavra de Deus. Receba a direção de Deus sobre a tua vida essa noite. É o segundo dia da campanha e Deus está falando ao teu coração. Deus está falando contigo essa noite. Oh, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então dizendo, não rasga a sua veste, mas rasga o teu coração na presença de Deus, aleluia. Rasga o teu coração perante ao Senhor Deus Todo-Poderoso essa noite, aleluia.